Vamos lá, galera. Segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Então tá eu e meu amigo Di aqui para analisar para vocês 5 joguinhos nessa segunda-feira. Grade um pouco fraca aí, né? Mas a gente separou 5 jogos com valor. Então a gente não vai forçar muito a musculatura, né? Final de semana aí foi recheado de jogos. Ali. Quem nos acompanhou pelo Telegram também, a gente mandou muitas entradas ali, várias entradas excelentes. Então, agora, final do mês, vamos dar aquela segurada e manter esse nosso lucro fenomenal. Então, já chega aí deixando o teu like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho. E como é que tá, Di? Tudo tranquilo, cara? Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo aí? Segunda-feira, um pouquinho mais fraca a grade, como o Dornelles falou, né? Mas vamos lá, vamos começar a análise dos nossos jogos aqui. Vamos começar com PAOK e Levadiakos, que é pelo campeonato grego aqui, né? Superliga, 20ª rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos, um empate entre as equipes. E aqui a Race, né, o PAOK, que vem num excelente momento, tem 7 vitórias e 3 empates, né? E o Levadiakos aqui, apenas uma vitória, né? 5 derrotas e 4 empates. Me chama a atenção jogos do PAOK bem under, né? Under, ambos marcam não, né? Toma pouco gol o PAOK, que a gente vê que vence por 2-0, 1-0, 3-0, aqui tem um 0-0. Aqui teve dois ambos marcam só nos últimos 10 jogos, então um dado interessante. E o Levadiakos aqui também não é de marcar muito, quando toma, não toma muito também. Então me chama a atenção aí, as duas equipes bem under e ambos marcam não, né? A gente vê que o PAOK é quarto colocado, né? E o Levadiakos aqui é 12º. Então o PAOK jogando em casa vem numa boa campanha, né? 6 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. E o Levadiakos aqui, muito mal fora de casa, né? Tem 6 derrotas e 3 empates. E a mesmo esquema ali da Race, né? Jogos unders aí e ambos marcam não. Vamos para mais dados. PAOK não perdeu nas últimas 10, marcou em 9, under 3,5 nas últimas 10, over 1,5 em 8. Já o Levadiakos aqui não ganhou nas últimas 5, under 3,5 em 9. Então, dado bem interessante que vai estar na nossa entrada. E o 05HT em 8. Então, a gente tem aqui um PAOK média de gols do 2,11, então uma média bem baixa. Chama atenção, sofre menos de meio gol por jogo, meio gol por jogo. E o Levadiakos aqui, uma média de 1,68 por jogo, né? Faz meio gol por jogo só o Levadiakos. Então a gente tem um 0,5 interessante do PAOK, mas do Levadiakos não. O over aqui 1,5 do PAOK, 50% do Levadiakos. O under aqui bem interessante, 95% de ambas as equipes, né? Vamos para as odds aqui. PAOK a 1,18, ainda não temos tanta liquidez no mercado, né? Mas o PAOK aqui a 1,18. Não tem muito o que fazer, né? Você tem método aí para trabalhar um back, odd por 1,20 aí, 1,25 que vai estar aí, 1,15. Tentar ver se encontra esse back aí para quem tiver padrão, né? Ficaria de olho no under, né? Mas o mercado aqui tá precificando aqui, ó, o under 2,5 a 2. Então levaria esse under aí para o ao vivo ficar de olho também. Vamos para a minha entrada pré. Vou fazer aqui um criar aposta. Peguei o PAOK para vencer e um under 3,5. A gente viu ali que é bem recorrente ali de ambas as equipes, esse under 3,5. Então deu uma odd de 1,83. Para mim tem muito valor. E o meu palpite, meu placar é um 2-0 para o PAOK. Perfeito. Tem a análise de ir pro primeiro jogo. Cara, excelente análise, gostei bastante. Essa entradinha tá muito boa. Vamos pro segundo jogo do dia. Joguinho do Voluntari contra o Cluj, desculpa, Cluj. Isso, é o Vamos Cluj aí lá. contra os voluntários, né? Time aí da pessoal que é voluntário aí. O time deve ser do exército, né? O pessoal é É, sempre voluntário. Então a gente vê aqui o confronto nos últimos 3 anos aí, né? O Cluj, um pai, né? Que nós temos
8 vitórias e um empate nos últimos 3 anos, cara. E aqui é a race das duas equipes, né? Os voluntários aqui não vêm num bom momento, apenas 3 vitórias, tem 3 empates e 3 derrotas e 4 empates, né? Então uma race bem mediana para baixo. E o Cluj aqui também não veio num bom momento, né? Tem empatado bastante seus jogos. E aqui tem 4 vitórias, tem 4 empates e apenas 2 derrotas. A gente vê que o Cluj é o líder, né? Do campeonato romeno aqui. E os voluntários aqui, meio de tabela, 8º colocado. Então o Cluj faz uma campanha aqui de visitante, o melhor visitante, né? E os voluntários aqui, 10º colocado como mandante. A gente vê que teve aqui 4 vitórias, né? Vitórias da pessoal de mais da segunda parte da tabela, né? Tem 4 derrotas e 3 empates. Já o Cluj aqui fazendo uma excelente campanha fora de casa, tem apenas 2 derrotas, perdeu a primeira aqui e perdeu para o Rapid aqui, que é o 3º colocado, teve 2 empates, mas costuma ganhar os seus jogos. Vamos para mais dados. Os voluntários aqui perdeu o primeiro tempo nas últimas 4, então dado interessante aí para se trabalhar a favor do Cluj, né? Ou contra os voluntários, concedeu em 8, over 0,5 HT nas últimas 7, 1,5 nas últimas 6. Já o Cluj não perdeu em 9, marcou em 8, under 3,5 nas últimas 6, ambos marcam não em 7. Tem uma média aqui dos voluntários 1,91, do Cluj 2,5, né? Over aqui, gols, não me agrada muito as porcentagens aqui. A gente vê que o under das duas equipes é um número bem interessante, o under 3,5. Vamos para as odds aqui, gurizada. Nós temos aqui voluntários aqui a 4,3, Cluj a próximo de 2 aqui. Então vejo odds bem interessantes para a gente trabalhar esse lei, a equipe aqui dos voluntários, ou até mesmo um back, a equipe do Cluj, né? Temos odds bem interessantes para trabalhar no trade aí no primeiro tempo. Vamos para a minha entrada pré. Peguei aqui um handicap asiático menos 0,25 a favor do Cluj. Então aí, se empatar aí, nós temos meia aposta perdida, mas vejo aí que o Cluj vence esse jogo aí com tranquilidade. Acho que meu palpite, meu placar, um 2-0 pro Cluj. Perfeito. Tá aí a análise de segundo jogo. Vamos direto para o terceiro jogo, né? Eredivisie. A gente vê aqui a race das duas equipes. A gente vê que o PEC tá com uma race bem interessante, né? 8 vitórias e apenas 2 derrotas, né? Perdeu pro Finals, que tá muito bem na temporada, e perdendo aqui um amistosinho aqui pro Ostende. E já aqui o Roda não tá muito legal, né? Nos últimos 10 jogos aí perdeu 5, daí venceu 4 e empatou uma, né? Uma race bem pior aí que a do seu adversário, o PEC aqui. A gente vê que o PEC é o líder, né? Então vem muito bem aqui na segunda divisão, né? Com passos largos para subir aí. 6 pontos do segundo colocado. Para ter uma ideia, ele tem 19 pontos a mais que o Roda, né? Que é o seu adversário. Então é a melhor campanha em casa, a melhor campanha fora de casa. Então, fazendo uma campanha fenomenal, né? A gente vê que a race do Roda não é tão ruim em casa, né? Uma race até razoável. Mas a gente vê que a race do PEC fora de casa é absurda, né? Apenas uma derrota. Então, 8 vitórias, vem vencendo muito bem e não sofre muitos gols, né? A gente vê aqui que dos 9 jogos, apenas em 3 ele sofreu gols. Vem de 4 vitórias seguidas fora de casa sem sofrer gols. Então é bem interessante aí se trabalhar a favor do PEC aqui, né, cara? Não, sinceramente, não vejo ele perdendo para a equipe do Roda aí, pela campanha que faz aí, é o líder isolado aí. Então as odds que a gente tem para esse jogo, a gente vê aqui que o mercado tá um pouco sem liquidez ainda, né? Mas mesmo assim, cara, uma odd aqui beirando 2 aqui pro PEC, e até esse lay aqui na equipe do Roda aqui por volta de 4, cara, eu acho bem interessante de se trabalhar. Então, para o trade, o que eu venho trabalhar aí a princípio, é um lay equipe do Roda aí, mas se o PEC estiver muito bem no jogo, posso sim trabalhar esse back,
tem muito valor no meu ponto de vista. A minha entrada pré, gurizada, eu não vou forçar aqui, final do mês, já a gente tá com um lucro absurdo esse mês, tá muito bom, né? Então vamos pegar aqui um empatezinho nulo, tá uma oddzinha bem baixa, aqui 1,53, mas eu até ia pegar esse menos 0,25, né? Mas não vamos forçar aí, pegar um empatezinho nula, 1,53, meu placar para esse jogo, 2-0 PEC aí, bem tranquilo, e era isso para esse jogo. Fechou aí 2-0 PEC, né? Vamos ser mais íntimo aí para a gente não se atrapalhar aí nos nomes. Beleza, gurizada. Vamos agora para o nosso quarto jogo, né? Vamos voltar lá para a Grécia. Asteras Tripolis contra o Panathinaikos, Donelis. É isso aí, é o Asteras contra o brabo, né? O Panathinaikos. A gente vê o histórico aqui de confrontos, confronto até bem equilibrado, né? Tinha uma pequena vantagem aqui para o Asteras, né? Venceu 3, o Panathinaikos venceu 2 e tivemos 5 empates. E a gente vê a race das duas equipes, né? Não são races maravilhosas, né? Principalmente a do Asteras, uma race bem ruim do Asteras, com duas vitórias apenas, né? 5 derrotas e 3 empates. E Panathinaikos aí com 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Também não vem numa race tão interessante, né? Mas se a gente for puxar aqui a tabela de classificação, a gente vê o Panathinaikos é o líder, né? O AEK tá chegando, o Olympiacos também tá vindo ali logo atrás. Então, cara, o Panathinaikos tem que acordar aí, né? Começou muito bem aí o campeonato, mas tá dando umas tropeçadas nos últimos jogos e tem que voltar à velha forma, né? A gente vê que o Panathinaikos fora de casa faz uma campanha bem boa também, né? Sofreu apenas 4 gols, né? Então, uma campanha bem sólida, né? Já o Asteras aqui vem na 10ª colocação, né? Uma campanha bem mais abaixo. A gente vê aqui a race das equipes jogando, o Asteras jogando em casa, não é uma race boa, né? Para o mandante, apenas 3 vitórias. Então, cara, não perde, mas aqui também não perde muito, né? Mas a gente for ver que é um time bem under, né? Cara, nem um jogo teve mais de 3 gols, né? Então, loucura. O único jogo que teve 3 gols foi esse. O resto aqui, tudo 2 ou menos de 2 gols. Bem under mesmo. E já o Panathinaikos fora de casa, uma race muito boa, né? Também é uma race bem under. Se a gente for ver 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0. Só esse 5-1 fora da curva aqui, de resto. Tem esse outro joguinho que foi 2-1, mas de resto aqui, cara, tudo 2 ou menos gols. Então, bem under também. E, cara, baseado nisso, eu até vou trazer mais dados para vocês terem uma ideia aqui, ó. A média de gol do Asteras aqui é, cara, mais under impossível, né? 1,11. Panathinaikos um pouco mais alta, 2,11. E a gente vê que são equipes que sofrem poucos gols, né? E já o Panathinaikos puxa a média de gols feitos para cima, né? Tem uma média de quase 2 gols feitos. A gente vê que não é tão interessante aqui o e-mail, né? Um índice bem baixo do 1,5 e do 0,5 HT também, 2,5, nossa, baixíssimo também. E o 13,5, cara, 100% 89. Loucura, gurizada, loucura aqui. Como são under essas equipes, né? Mas mesmo ela sendo under, a gente vê aqui, cara, que sempre tem um golzinho nos jogos, né? Pelo menos do Panathinaikos, né? Do Astera já não teve algum 0-0 aqui, teve 4-0 nos jogos dele. O Panathinaikos sempre tem um golzinho. O único jogo que ele não fez gol fora foi esse aqui contra o AEK, que é o vice-líder. De resto, ele sempre meteu o golzinho dele. Então, cara, para esse jogo, o que eu tenho para trabalhar? Minha ideia é vir trabalhar a favor do Panathinaikos, tentar pegar esse back aí. Vai jogar com uma equipe que não marca gols, né? E Panathinaikos também não sofre tantos gols, né? Então é bom trabalhar aí um back a favor do Panathinaikos no trade. E essa é a minha ideia para esse jogo. Já minha entrada pré, eu fiz aqui um criar aposta. Como o Asteras empata muito, né? Muito mesmo, né? O Panathinaikos tem uma race bem boa fora de casa, com muitas vitórias. Mas o Asteras tem muitos empates. Então vou pegar aqui um dupla chance para o Panathinaikos.
um menos 3,5 gols que a gente viu ali que as equipes são muito under, e um golzinho no jogo, né? Que mesmo as equipes sendo under, o Panathinaikos sempre crava o golzinho dele. Então fiz esse criar aposta, deu uma odd de 1,70. Acho uma odd bem interessante, uma entrada bem boa ali, bem baseada nos dados. Meu placar para esse jogo, 2-0 Panathinaikos. Tá aí então a análise do Dornelles, 2-0 para esse jogo do Panathinaikos aí, como o Dornelles falou, né? Precisa acordar aí, porque o pessoal tá chegando ali, né? Vamos agora para o gigante da colina, o joguinho do Vasco, Carioquinha aí, Vasco e Volta Redonda, então pela quinta rodada, né? Do Campeonato Carioca. A gente vê que o confronto nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado, né? E aqui a race das duas equipes, né? O Vasco que intercalou o time numa intertemporada, né? Nos Estados Unidos, jogando a Florida Cup ali. Então, perdeu para o River, ganhou do Inter Miami. O time alternativo do Vasco aqui foi 0-0 apenas contra o Madureira, né? Então, chama atenção aqui jogos com no mínimo 2 gols aí pelo lado do Vasco. E o Volta Redonda aqui, ó, teve o 0-0 também no primeiro jogo. E de restante aqui, jogos movimentados, né? 2-1 com o Botafogo, 3-2 aqui com o Audax e 5-1 com o Resende. Então, jogos movimentados também do Volta Redonda. Vamos para mais dados. Que a gente vê que o Vasco marcou em 9, não perdeu em 9, over 1,5 em 8, under 3,5 em 8. Então, Volta Redonda marcou 3 ou mais gols nas últimas duas, concedeu em 9, não ganhou em 8, over 2,5 nas últimas 3, 0,5 HT em 8. A gente tem aqui com o Vasco, nos últimos 10 jogos, uma média de 2 gols e meio, Volta Redonda 3,80, então um time bem over. Dados interessantes aqui para o 0,5 HT 80%, 1,5 80 90%. Já o 2,5 do Vasco é 40, do Volta Redonda 80, o under do Vasco é 80 e do Volta Redonda 50. Vamos para as odds. Vasco a 1,61, Volta Redonda 2,50, ainda mercado sem muita liquidez. Cara, odds interessantes aí, tanto para se trabalhar de repente um back Vasco ou também até um lay Vasco, né? Que daí a tendência de voltar o time, né, que estava lá na Flórida, é de jogar o time que estava na Flórida, mas nada confirmado ainda, né? Então a gente está gravando aqui no sábado, o jogo é só segunda-feira, então levar para o live aí, tentar buscar um lay a pior equipe em campo, ou como o Vasco vai jogar em casa aí, de repente podemos trabalhar esse back, a equipe do Vasco aí se começar forte. Chama atenção gols, né? Como eu trouxe para vocês ali, cara, o 2,6 que já está 2,28. Então, uma odd bem interessante. A gente viu que nos últimos jogos, apenas o primeiro jogo de ambas as equipes não teve 2 gols, né? Ou mais. Então, acho bem interessante, de repente, trabalhar um over aí nesse jogo. Vamos para a minha entrada pré. Peguei aqui mercados asiáticos, aqui o over 2, né? Over 2 asiático, 1,72. Então, para mim, tem muito valor aí. Como eu falei, só o primeiro jogo, que foi 0-0 de ambas as equipes. De restante, jogos bem movimentados, com no mínimo 2 gols. E acho uma odd interessante para a gente trabalhar no pré-live, né? Como eu falei ali, no live, se quiser esperar 1,5 bater, ou até mesmo pegar uma odd boa ali no 2,5, tem muito valor. Meu palpite, meu placar, vamos num 3-1 Vascão. Perfeito, excelente análise. É o Vascão e não adianta. Vamos direto agora para a nossa tripla, né? Nossa tripla nessa segunda-feira, que vai ser aqui, ó, gurizada. Vai ser o joguinho do Asteras e Panathinaikos. Vamos pegar o empate anula do Panathinaikos, né? Um handicap asiático 0-0. No joguinho do Voluntário contra o Cluj, vamos pegar o empate anula para a equipe do Cluj. E no joguinho do Roda contra o PEC, um dupla chance para o PEC. Fechou com uma odd e estouro aqui na nossa tripla, hein? 2,62 na tripla. Que loucura! Que é 2,62 na tripla não é todo dia, né? E para uma Não é todo dia. segunda-feira aí, tem muito valor aí nessa análise dos guris no dia de hoje. Fechou, gurizada? Então, para essa segunda-feira aí, era isso, né? Final do mês aí, cabeça no lugar. Cara, se tu tá no red aí, tranquilidade. Não adianta tentar recuperar tudo no mês. Cara, se tu seguir os guri aí no mês inteiro aí, cara, tá muito positivo. A gente está fechando o mês aí, não dá para passar números agora para vocês também, porque a gente está gravando no sábado, então tem todos os jogos de sábado, jogos de domingo.
Então, cara, mas segue aí as unidades, segue as chips e gestão de banca, né, gurizada? Não é um dia bom ou um dia ruim que vai mudar tudo. Então, segue os estudos aí, quem está analisando seus jogos também, a gente espera poder estar ajudando também vocês, né, com as nossas análises. E vamos lá, né? Vamos lá esse final de mês aí um pouco mais tranquilo, para daí mês que vem a gente voltar com tudo aí, conforme for rolando os jogos. Beleza, gurizada? Vamos para nossa dica top aí do dia, PAOK para vencer, under 3,5. Então aí tem muito valor, né? A gente viu que o under ali é bem recorrente. E a gente pegou a vitóriazinha do PAOK, né? Que é o brabo, não tem. Beleza? Então tá, boa segunda-feira, boas apostas. Tchau!